Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Cristiano. Ele é da Bahia, é um cara inovador. Ele trabalha na AIG, que é uma associação que faz o fomento inovador de tecnologia, melhoria dos processos de cooperativas de empresas de cacau. Então, eu estou aqui com ele para falar de inovação, para falar de tecnologia, blockchain. A Bahia saiu na frente aí em relação à implementação na prática, né? Porque se ouve muita teoria, se ouve muito sobre criptoativos, Bitcoin, mas isso é a ponta do iceberg, né? Porque a gente vê, o que a gente sabe mesmo de blockchain é que ele tem um potencial enorme para transformar o jeito que a gente compra matéria-prima, o jeito que a gente consome produto. E o Cristiano é o cara que puxou isso lá na região da Bahia, trouxe essa inovação de blockchain para resolver uma série de problemas, e é hoje, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Tudo bom, Cristiano? Tudo bem, Davi? E aí? Tudo Joia. legal aqui. Obrigadão por ter Prazer estar aceitado aí. o Obrigado pelo convite, hein? convite, viu? Eu que te agradeço por ter aceitado. Cristiano, a primeira pergunta que eu poderia te fazer é a seguinte: como que surgiu esse projeto aí na IG, né? Como é que você embrionou? E você poderia contar também o quão complexo foi desde da ideia até a implementação. Bom, como a gente trabalha, né, com a questão de garantia de origem e qualidade do cacau, né, em amêndoa, né, isso também pode ser transferido para o chocolate, para os derivados, mas a nossa função é o cacau em si, né, in natura, só seco. Então, quando a gente iniciou o trabalho, a gente percebeu que, por mais que a gente fosse nas propriedades, né, fizesse isso lá em 2018, né, fizesse toda a parte lá de checagem, a gente lacrava as sacas, né, mas a gente não conseguia efetivamente rastrear. Né? A gente sabia, estava lá, tava na planilha do Excel, né, digamos assim, mas a gente não conseguia rastrear. Então, tivemos, né, a oportunidade no ano subsequente de fazer uma parceria inicial com a Universidade Estadual de Santa Cruz aqui, e a gente conseguiu desenvolver um sistema fechado, né, que nós gerenciamos com uma interface assim bem bonitinha e tal, e através dos QR Codes a gente começou a individualizar cada saca e conseguir rastrear. Mas a gente sempre conseguia manter, né? Inclusive, esse modelo funcionou bem, a gente já vendeu mais de 100 toneladas aí desse produto, nesse modelo, mas a gente sentia que faltava ainda um toque a mais, né? Para a gente passar e principalmente consolidar a indicação geográfica, né, como inovadora e também com maior transparência possível, que é a nossa digamos assim, nossa principal diretriz, né, consumidor. E a cadeia do cacau precisa, né? A gente sabe, né, que também existem problemas aí, como qualquer cadeia produtiva. Então, né, por obra do acaso, não sei, né? Eu acho que essa nossa iniciativa ela chamou a atenção e nós fomos contactados por uma empresa ela chamada Bleu Empreendimentos Digitais, né? Isso é o nome, né, razão social, mas de Recife, que é também da indicação geográfica, lá localizada na indicação geográfica do Porto Digital, que ela estava desenvolvendo esse software aplicativo para rastreamento com blockchain. Quando a gente desenvolveu o primeiro sistema também, existia essa intenção de acoplar esse sistema, mas, né, por questões até
a gente está falando, né, de parceria com a universidade, às vezes as coisas mudam, né? Você depende também de bolsista, de estudante, então às vezes bolsista sai, por aí vai. Então parou ali. Eles entraram em contato, a gente começou a conversar, explicar a situação e tal. Inicialmente eles com um aplicativo, digamos assim, genérico, né, para você adaptar para qualquer tipo de cadeia produtiva. E a gente começou a conversar e trocar as ideias de como pegar essa questão do dia a dia prático do produtor, jogar nessa linguagem, né, digital, garantir essa questão da rastreabilidade efetiva, né, de você estar acompanhando passo a passo mesmo a cadeia logística e passar isso para o consumidor final, né? E dentro disso a gente levou um ano aí discutindo, adaptando. Eles vieram aqui, né? A gente teve várias conferências, teve Foi que um explicar projeto passo. simples, né? Sim, sim, a gente Não teve que foi explicar nada passo. simples. Não foi nada simples. A gente teve que explicar passo a passo, né? Como funciona a, a cultura do cacau, porque a gente tem grandes produtores, médios, pequenos, individuais, coletivos, agricultores familiares, cada um tem uma forma, né, de produzir seu cacau. E como o nosso foco é origem e qualidade, né, então a gente focou na parte de pós-colheita, que é a parte quando você colhe o fruto e você vai trabalhar esse beneficiamento para que ele tenha a qualidade que a IG, que tem um padrão, né, ela exige. E aí, sendo assim, a gente passou esse um ano aí, foi mais de um ano, na verdade, mas acho que a gente lançou agora, isso começou, nós estamos em 2000, foi 2020, teve pandemia também, né, essa Deve ter loucura aí, atrapalhado, né? atrapalhou também, foi mais de um ano, na verdade. E agora a gente conseguiu, né, chegar num formato que está em funcionamento, mas digamos que é um trabalho que nunca acaba, né, de adaptações, de ajustes, né? Sempre surge alguma coisa nova no campo, a gente está fazendo isso. E, assim, por coincidência, ontem a gente teve a grata, né, satisfação de registrar, oficializar o primeiro e o segundo lote, né, de cacau rastreado via sistema blockchain aqui da IG Sul da Bahia, que eu acho que é do Brasil, né? Talvez não deve ter outro. Né? Então, foi bem complexo, a gente ainda está colocando isso em prática no campo, tanto que a diferença dos sistemas, né? O outro sistema a gente fez o sistema fechadinho, bonitinho, ajustou, pronto, ele adequou ali, estava que, digamos que 80% do sistema dependia de nós, da própria associação, né? Esse novo sistema não, a gente depende também do produtor, ele que vai fazer os registros. Ontem eu fui perguntado, mas como é que você sabe que ele não vai burlar, né? Eu falei, porque simplesmente os dados são inalteráveis. Segundo, Exatamente. é tudo georreferenciado com data, hora, né? E nós, por conhecer as etapas do cacau, você tem lá a colheita, quebra, fermentação, qualquer diferença de prazos, de datas, ele tem que colocar o peso inicial, o peso final, né? A gente sabe as proporções, digamos que é uma ciência exata isso aí, o pós-colheita, a gente tem como saber se é fraude ou não. E nós acompanhamos isso em tempo real. Se eu não me engano, o blockchain ele sobe os dados 2 vezes por dia. O produtor às vezes pode estar em campo sem internet, ele funciona offline, tá? E aí, quando ele chegar na propriedade, na sede lá, mesmo que ele chegue à noite, esses dados são enviados assim que ele tiver um sinal de internet e ficam lá todos armazenadinhos. Se ele tirou a foto no fundo da propriedade e depois ele só conseguiu ter internet na casa dele, na cidade, já fui perguntado sobre isso também, quando subir os dados vai estar a coordenada geográfica lá da propriedade, não do local onde os dados foram enviados.
Inclusive, eu Então, vou disponibilizar o link aqui embaixo do vídeo uhum, para que todo mundo possa entender da melhor forma o que que o Cristiano está falando, né? Porque só às ver. vezes porque eu vou disponibilizar um link aqui onde tem um mapinha onde você de fato vai entender isso que ele está falando, como que é possível monitorar todo o processo ali após o processo de coleta, né, Cristiano? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. E Hum, ali, como é que estavam as condições climáticas, aonde a pessoa produziu, como ela produziu, tudo isso é monitorado com esse com grau foto. de e isso com o grau de confiabilidade, igual o Cristiano bem disse, né? Se a pessoa registrou que ela produziu no local tal, o dado é totalmente confiável, porque ali ele amarra a longitude, a latitude, amarra a foto, o horário que o cara fez, como é que estava o clima, é um negócio surpreendente. Vou lhe Inclusive, dar só um exemplo. É, nos testes, né, a gente passou para um produtor para ele fazer um teste. Aí, o que aconteceu? Ele foi para a propriedade, tentou fazer o teste, mas eu acho que ele teve algum problema e precisou ir. Ele também é professor e tal, então precisou ir, sei lá, na área lá. E aí eu acho que ele foi demonstrar para alguém. E ele tinha feito lá a colheita e depois, em outro local, ele tirou a foto, tipo, para mostrar para outra pessoa como era que funcionava, que a gente chama de ruma de cacau, né, na hora de quebrar. E aí, na hora que eu abri o sistema, tá lá os dois pontos no mapa, onde ele tirou a primeira foto e onde ele tirou a segunda. Então, por exemplo, se isso fosse uma questão real, eu já saberia que era fraude, é um bom exemplo, verdade. automaticamente, entendeu? É. Então, não tem como. Não tem, se o ponto não bater no mesmo lugar, eu já sei que é fraude. Se é, ele passar, vamos supor, da colheita até a quebra, ele pode passar até 48 horas, por exemplo, né? Tranquilamente. Se passar disso, pode dar algum problema na qualidade, mas tudo bem. Agora, se ele registra a colheita hoje e eu só vejo o registro da quebra na outra semana, das duas, uma. Ou ele tem algum erro, né, tentou fazer alguma fraude, algum erro, ou eu já sei que aquele lote de cacau não vai prestar, né? Então, previamente, a gente tem como literalmente monitorar, né, diariamente ali, até esse primeiro lote, inclusive, nos dias que tinha que subir, tinha que mudar as fases, a gente ligava para o produtor, e aí, é, não vai tirar do coxo, não? Vai botar para secagem que dia? Já saiu da fermentação? E- Então, a gente tem essa Esse é um ponto possibilidade. interessante. Já vou emendar aqui a próxima pergunta. Qual é o principal benefício que essa tecnologia está trazendo para os envolvidos na cadeia? O que você já acabou de dar um exemplo, né? Você conseguiu se antecipar de uma situação que não era possível antes, né? Você não conseguia Uhum. nem ajudar preventivamente, igual você acabou de dar o exemplo aí. É, é, os benefícios, na verdade, eles são. A gente ainda não tem nem noção total, né? Esse é um deles, né? Lógico, existe um objetivo, isso também já está ventilado, digamos assim, né? De atingir novos mercados, né? Mercado externo e tal, porque eles valorizam, né? Não que em detrimento do mercado interno, nós não temos essa. Mas hoje o 100% da produção da gente, o Brasil não é autossuficiente em cacau e aqui é o maior mercado consumidor de um país produtor. Então fica tudo aqui, né? O Brasil tem que importar, inclusive, cacau às vezes. Nossa, Mas, assim, inicialmente, esse foi um benefício indireto que a gente não imaginou, mas na hora que começou a rodar, passou e existe a possibilidade até futuramente da gente poder, sei lá, tá dando orientações, a partir do momento que você tem uma equipe para isso, via
acompanhando o pós-colheita via blockchain e criando um canal direto com o produtor. Isso é uma coisa que poderá vir a acontecer, né, para a gente ter o mais assertivamente possível, né, os lotes de cacau com a melhor qualidade possível. Tem outras coisas aqui, depois a gente conversa, mas Nossa, mas a tecnologia, o pessoal está trabalhando. Tem outro aplicativo aqui que ele existe a possibilidade da gente atrelar ele também ao blockchain, que ele acompanha a fermentação em tempo real, via celular, com sensores dentro da massa de cacau. Então, tudo isso aí a gente está mais uma coisa de cada vez. A outra coisa para o consumidor final, ele tem como acessar essas informações. A marca de chocolate que quiser colocar esse QR Code na sua caixa, a gente inclusive faz isso, a gente tem uma marca coletiva aqui, que é experimental, na verdade, para demonstrar essas possibilidades. Ele pode colar esse QR Code no fundo colar ou imprimir no fundo da embalagem, e o consumidor lá na gôndola, ele pode pegar, ler e ter toda aquela informação que está ali, como é que foi colhido, que dia saiu, que dia entrou, tem os laudos, né, de qualidade, né? Então, você isso é sabe. surreal, na minha visão. Você sabe a qualidade real e comprovada da matéria-prima que foi feita ao seu produto, né? Então, e Para dar um como e que exemplo, dia. exato, assim, imagine que vocês compraram uma barra de chocolate, né? Bom, tem inúmeros lotes de matéria-prima que entram nas fábricas todos os dias. O nível de transparência desse processo é o seguinte: você vai conseguir, pelo código aí que o Cristiano falou, na barra, na caixa, você vai conseguir ver como que aquele lote da matéria-prima chegou lá, como que ele foi tratado, o dia, como é que estava o tempo. É um negócio incrível, né? Não dá nem para explicar de forma. A gente só não tem como falar assim, você vai saber qual a árvore que saiu, porque a gente também não precisa desse nível de detalhamento. Se tiver mercado para isso, a gente também faz. Mas assim, o consumidor ele vai ter como saber, no mapinha lá, georreferenciado, exatamente o local. Na Bahia, você tem 80 municípios que produzem cacau, né? 80. Então, que estão dentro aí dessa área da IG. Então, você pode saber se o cacau veio de Ilhéus, se veio de Porto Seguro, de Tacaré, de, né, Valença, Piauí, Gandu. Você pode saber aquilo ali, o local, a fazenda. Aí depois você tem como saber, hoje, né? Tô falando hoje, porque a gente vai adicionar mais 2 módulos. Você tem como saber o dia que colheu aquele fruto, O aí com dia? hora, data, foto, o dia Uau! que colheu o fruto, data, hora, foto, escambau, e todo o processo que ele passa. O cacau ele tem etapas, tem a colheita, a quebra, a fermentação, entrada, a fermentação, a saída da fermentação, entra na secagem, sai da secagem, vai para... Porque tem todo... E assim, você demonstra ao consumidor, porque a maioria nem sabe que isso existe, não sabe nem de onde veio o chocolate, às vezes. Depois vai para o armazenamento, depois a gente faz os testes de qualidade. Então, tudo isso é transparente, você tem como ver todas essas etapas e depois está lá o laudo, você vai saber lá se o cacau ele teria contaminantes ou não. Se ele tiver contaminantes, ele não vai passar. Mas não quer dizer que ele não vai ser vendido, não vai ser vendido como cacau da indicação geográfica, sul da Bahia. Mas ele vai ser vendido para alguém, né? Nem que seja para a grande indústria. Então, você tem como saber o nível de contaminantes, de mofo, de inseto, de sujeira, de impureza, os tipos de aroma que esse cacau tinha, né? Então, tudo está lá no laudo, né? O consumidor ele tem como ter acesso a tudo isso, saber exatamente o que ele está comendo, né? E o produtor? O produtor, ele tem essa questão da gente poder, isso aí, claro, com o crescimento de equipe, a gente pode dar essa assessoria aí um pouco à distância, né? Já existe hoje, né? Com pandemia, assistência técnica online, etc. Ele tem o controle total de seus lotes ali, praticamente a custo zero,
né? Porque a indicação geográfica, isso é cobrado por lotes que são aprovados e eles pagam uma taxa, né? Que cobre os custos lá de aprovação e tal, de insumos, sacaria, técnica, etc. O serviço em si, né? E eles têm valor agregado nisso. Esse cacau ele já tem uma valorização mínima aí. Hoje, já que estamos lançando o blockchain agora, né? Eu não sei como é que vai ser isso, o mercado é que vai dizer, mas ele tem uma valorização que vai de 40% a mais de 100% do valor do dia ali, né? Do mercado, da Bolsa de Valores. Então, você tem essa agregação de valor. E eu creio que com o blockchain se disseminando, né? Nós já temos uma base de produtores, essa base vai utilizar, isso aí não tenho dúvidas, mas com o blockchain se disseminando, a gente deve ter ainda um ganhozinho a mais aí nesse valor agregado, né? Porque a venda do cacau ela depende, por exemplo, desse grau de qualidade, né? Que tem a ver com sabor, com impurezas, com sujeira, com, né? Tudo isso. Depende também se ele é orgânico ou não. Depende se orgânico, quando eu falo certificado orgânico, né? Que ele não recebe uso de insumos sintéticos, né? Agrotóxicos, etc. Depende se ele é varietal ou não. Por exemplo, você tem vários tipos de cacau, então se você tem um lote de cacau que é do mesmo tipo de cacau, mesma variedade, ele tem um valor agregado maior. Então, por isso que tem essa discrepância entre 40% e 100%, ou às vezes mais de 100% de valor acima do preço de mercado, né? Cada tipo de cacau tem sua valorização. E isso E daí, com o blockchain, com a transparência, que eu acho que a gente vai falar depois, ela vai poder ir desde a propriedade até o supermercado, né? A gente tem como rastrear a cadeia de custódia toda, basta ter demanda. O consumidor ele vai saber exatamente o que ele está comendo, e não existe a capacidade de se alterar esses dados. Então, ele tem certeza que o que está ali foi registrado naquele local, naquele momento, naquela coordenada geográfica, não até foi acompanhar burlado, né? o andamento. Vamos supor que o cacau é produzido em Ilhéus e aí ele é processado em São Paulo e depois ele vai para supermercados, sei lá, de Minas, né, e outros estados aí do Sudeste. Então, tudo isso vai estar naquele mapinha ali. A gente pode fazer. Hoje a gente está fazendo a parte que nos cabe, que é da qualidade e da origem do cacau. A gente está garantindo isso em tempo real. Mas a gente pode fazer tudo isso. Esse é o primeiro passo e super importante, né? Mas vocês já têm ideia que dá para dar esse segundo passo nessa direção. Sim, inclusive esse lote inclusive está vendido, já vai ter aí uma empresa que tem uma certa, não é nenhuma multinacional, são empresas B2B, mas é uma empresa que tem uma certa representatividade aí no mercado. Ela já negociou, né? Está adquirindo esse lote. Eu acho que ela vai fazer um auê aí com essa É, e, novidade. e legal, hein? A gente vai ficar atento aqui para tentar descobrir. Ela é nacional ou é uma É marca nacional, local? nacional. Ah, então a gente vai E, ficar sabendo. e aí existe essa possibilidade da gente propor, por que a gente não rastreia, então, até a fábrica? Vocês querem que a gente faça isso? Então, a gente bota mais um módulo e rastreia até a fábrica. Aí eles vão vender para os consumidores deles essa história. Não, vai vender transparência, qualidade, né? É Uhum. muito. Eu, o- creio, eu acredito que vai chegar o momento que a maioria dos consumidores eles não vão aceitar nenhum produto que não tenha esse tipo de rastreamento. Exato. Hoje tem Claro, vai muito. demorar uns anos, né? A gente está falando de Brasil, etc. É, Né? Creio que na Europa isso já, né, em outros países isso já deve estar mais difundido, mas isso para mim, é um caminho sem volta. mas eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Por exemplo, tem muitos consumidores exigentes, né? Que olham
pega um exemplo, os veganos, eles olham a tabela nutricional, eles olham a empresa, eles monitoram tudo e imagina isso na mão deles, né? Nós temos como garantir se é vegano ou não, né, agora. Porque, como, né, o vegano, além das questões de não ter nenhum traço de produto de origem animal e tal, tem questão de se tem algum trabalho animal, se tem algum estresse animal. Então, tudo isso aí a gente tem como garantir agora, Ou né? seja, vai muito além do que vem escrito, não vai bastar estar escrito na embalagem que E é você quer ver vegano. com seus olhos. É, Por isso, não tenho nada contra, mas as certificações por auditoria estão com os dias contados, eu acredito. exato, porque a pessoa vai checar, né? Ah, é vegano mesmo? Deixa eu entrar aqui no histórico, deixa eu ver esse lote, deixa eu ver isso, e opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ele Sim, vai conseguir. O Cristiano, inclusive é bom a gente comentar que você disse Europa, né, agora há pouco. Inclusive a Bahia saiu na frente, né? Porque eu não vi nenhum outro estado que está fazendo algo parecido com esse nível de também não. controle. E a gente tem poucos casos na Europa, né? Então o Brasil aí saiu na frente, liderado pela Bahia. Eu acho que virou um case aí para os próximos anos, né? Porque, como você bem Sim, disse, sim. vocês estão na fase embrionária ainda, mas já pensando em todas as possibilidades que dá para fazer. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar aí da Bahia, da AEG e, consequentemente, de você. Daqui uns Sim, meses. a gente saiu uma matéria na Exame de uma indústria holandesa agora que vai fazer o rastreamento com blockchain do cacau de Gana, né? Mas é em outro nível, né? Não é nesse nível que a gente faz de qualidade. Que dá para fazer de qualquer forma. Hum, E a gente foi citado, né, como referência legal. Foi na citado matéria na da Exame. matéria. Na matéria da Exame, Ó, como referência. Isso já aí. está começando a sair na É, mídia aí, né? justamente, justamente. E essas questões, só para também né, quem está ouvindo, quem está assistindo, ter ideia de, como é que se diz, questões trabalhistas, sociais, etc., né? Qualquer cultura agrícola é sujeita a isso. A gente tem como rastrear tanto o cacau que a gente já rastreia, que é o convencional, como o cacau que é a grande massa, né, que é o cacau comum, né, que digamos que não passa por tantos processos de controle de qualidade, mas que é a grande massa que é consumida, né, no país, 95% do que é consumido no país. A gente tem como... E aí, quando eu falo a gente tem como, parece que é uma coisa futura, né, uma coisa Mas longe, está distante. próximo. Não, a gente já está em desenvolvimento o módulo socioambiental, então, quando abrir lá o pessoal olhar aí o link, antes da colheita ali, você já vai ter a propriedade, condições de moradia, condições de trabalho, mostrar os trabalhadores, fotos dos trabalhadores, a parte de tipo de cultivo, porque a gente tem no outro sistema tipo de cultivo, cabruca, mas tá escrito lá, né? Então agora você vai ver que é cabruca, qual é a coordenada geográfica, se bate tudo certinho, né? E essa parte eu não sei se vocês vão conseguir fazer, porque eu não entendo muito dessa parte de tecnologia, mas solicitei também que colocassem os links para certidões trabalhistas, né? Negativa trabalhista e certidão de negativa de questões de embargos ambientais, né? Para dizer que a propriedade não tem nenhum problema trabalhista e nenhum problema ambiental. Então, com isso, nós fechamos a nossa... Isso aí vai ser lançado, isso aí não é uma questão de possibilidade. Isso só está sendo desenvolvido para entrar ali naquele sistema ali. Então, com isso, nós fechamos toda a cadeia dentro da propriedade. Você tem 100% de certeza que você está comprando um produto
limpo, isento de trabalho escravo, isento de trabalho infantil, isento de desmatamento. Isso aí é certeza absoluta. Agora, o que é possibilidade é dali, daquela venda daquele cacau, a gente poder rastrear Nossa, a incrível. gôndola, até a gôndola. Aí depende de demanda. Se tiver demanda, a gente faz. Não, só o que você disse que já é certeza, que a gente já pode ter os benefícios, já é indescritível, já é algo que desmatar, assim, a área desmatada, escravidão, qualidade, para ver se está seguindo as normas do país, isso já não tem nem como mensurar, né, os ganhos. E uma outra pergunta, Cristiano, para a gente ir caminhando para o final, como é que foi a recepção? Eu vejo que você fala com muita naturalidade, porque você está respirando isso já faz bem mais de um ano, né? É, Como é que foi a recepção dos produtores, né? Que trabalha com, digamos assim, uma estrutura um pouco mais arcaica, os uhum. cooperados. Como é que foi a recepção deles em relação a essa ideia, esse projeto? Assim, inicialmente, eu também, como você falou, estou há mais de um ano, quase 2 anos, né, nessa, então consigo compreender melhor. Inicialmente, lógico que existe aquela coisa do produtor em si. Quando a gente lançou, lógico que mercado, compradores, alguns tipos de consumidores entenderam na hora e pô, acharam fantástico. Mas alguns produtores também, né? Lógico, né? Mas, de forma geral, inicialmente ele não entendeu muito, né? A situação. Mas como a gente já trabalha rastreabilidade e são produtores que já compreendem, né, a importância dessa transparência, que é o que tem feito esse cacau, que é rastreado pela indicação geográfica e tem controle de origem e qualidade, ter essa ampliação de mercado, né? Hoje tem empresas que falam, ó, só compro se tiver certificado pela IG, porque é garantia de que eu tenho um produto que tem um padrão de qualidade, né? Então, como tem produtores que já compreendem isso e não são, eu diria, não são poucos, porque no montante, né, de sei lá quantos mil produtores, são poucos, mas no montante de produtores que fazem aquele cacau de boa qualidade, a gente está falando de alta qualidade, a gente está falando aí de um universo, né? A gente tem acesso a alguns dados de, pelo menos, que utilizam, né, serviços de análise de 400 a 600 produtores ano. E se a gente extrapolar isso para 1.000 produtores, nós temos 180, mais ou menos, que estão trabalhando já com a rastreabilidade da indicação geográfica, né? Bastante Então, coisa, hein? se são 600, é um quarto, é mais de um quarto dos produtores daqui que trabalham com isso. Então, a gente tem, eles já entendem isso. Agora, a gente está fazendo a explicação do porquê é importante, né? Por quê? O que é que mudou, né? E eu estou recebendo aqui os caras, e esse sistema aí, que dia você vai liberar para mim e tal, e eu quero e tal. Então, assim, a gente liberou agora para. Eram 4 propriedades, ele liberou mais uma. 5 propriedades para iniciar os lotes, para a gente fazer os testes de ajuste. Mas assim que a gente terminar esses pequenos ajustes, aí a gente vai jogar na Google Store, né? Aham. O aplicativo, e aí qualquer produtor vai baixar é uma capacitação de 30 minutos. A gente pode fazer até via live, né? É muito Legal, simples. hein? Não tem ciência, velho. É só tirou a foto, botou a hora lá e enviou, né? E Vai ficar pronto. super simples. E nosso trabalho, na verdade, vai ficar muito menor. Ainda tem isso. Eu tenho que falar dos benefícios para a associação. Nós acompanhamos em tempo real do escritório e a gente só vai na propriedade no momento correto que aquele lote está 100% ok. A gente não precisa
O cara tem que ligar, tem que saber. A gente acompanha aqui tudo e, tem quantos lotes aí que estão saindo hoje? Pelo sistema aqui, né, a gente tem, pelo prazo, tem 10 lotes que estão saindo hoje. A gente manda um zap ali para o produtor, liga, aí a gente entra no sistema e vê e só vai lá fazer aquele trabalho específico. Nossa, A gente tem um módulo, nosso módulo é um módulo qualidade, né, que os técnicos da gente usam. Mas eu tenho acesso a toda etapa, todas as etapas, né, como administrador. Então, eu sei o que é que o produtor está fazendo no momento exato. imagina como era E antes. otimizou muito o trabalho para a gente. Otimizou, porque imagina como era antes. Você tinha que ligar para perguntar como que estava e o que tinha. Hoje você tem a Hum, certeza que está lá, quanto tem, você tem tudo. Quando entrou, você já vai com outro tipo de abordagem, né? Você não vai para saber sim. se tem. Inclusive, eu tenho como saber se deu algum problema durante o processo. Vai além do que eu falei. Justamente. E proporções, por exemplo. A outra coisa, só para a gente finalizar. Existe uma proporção a gente chama de cacau mole, né? Quando ele entra, porque ele Uhum. está com a polpa e tudo, e a amêndoa seca. Existe uma proporção de volume, porque o trabalho todo digamos assim, se transformar de semente em amêndoa, semente é porque morre o embrião e perder umidade, né? Então, ele não tem, por exemplo, como colocar 1.000 quilos de cacau mole e no final ele me dizer que tem 800 quilos de amêndoa seca. Eu já sei que é fraude. Entendeu? Então, Então, a gente tem que fazer tudo isso. vai evitar fraude e desperdício, né? Porque às vezes ele pode pôr intencional ou pode colocar não Porque pode intencional acontecer, também. ele poderia, eu fiz um lote aqui, são 5 sacas, mas eu estou precisando vender 10. Então, vou botar essas 5 de outro lote aqui junto e digo que é um lote só. O cara vai fazer a amostragem, né? A gente faz uma amostragem no armazém do produtor depois. Aí vem o trabalho de campo, né? Também não é só É, tecnologia. O velho trabalho lá braçal ainda existe. A gente faz a amostragem, faz o teste na hora, né? O teste de corte que a gente chama para ver os defeitos e tal. Passando, a gente lacra e coloca os QR Codes nas sacas. É um material que, se você abrir a saca, ele rasga. Mas, em compensação, se você não abrir e jogar lá, ele é resistente. Então, a gente sempre diz, saca da indicação geográfica sem QR Code ou aberta, a gente não garante, certo? Então, depois que a gente lacra tudo ali, a gente tem uma contraprova, a gente leva a nossa amostra de contraprova e guarda. Então, qualquer problema que desse, chegou aqui, não é e tal, tal, a gente pega a contraprova, faz outro teste e manda para o comprador, né? Então, essa parte, a parte prática, né, continua. Mas só que agora o comprador, ele vai ter acesso, ele já tem, né, hoje, acesso ao laudo final. Agora não, ele vai ter acesso ao laudo de campo, ele tem acesso ao laudo prévio do produtor, que ele tem que fazer, ele tem acesso ao laudo final, ele pode pedir contraprova, então tudo isso aí é possível. nossa, sensacional. Não, eu acho que foi super produtivo o bate-papo, Cristiano. Deu para ver que você é uma pessoa super engajada, que gosta de trabalhar com alimentos e gosta de tecnologia. Sim, sim. É, Eu estou especialista em alimentos na parte de cacau e chocolate também. uniu Sou o útil ao agrônomo agradável. e estou tentando aí, talvez um doutorado na parte de alimentos também. Maravilha. Não, e o que surpreende é que tem muita gente que pensa que o Brasil, na parte de agro, cadeia de suprimento de alimento, é muito atrasado, né? E Nada, conversando com nada, você, a gente percebe o oposto. A gente está muito, muito evoluído, né? Até porque quando eu fui pesquisar, eu não encontrei muita coisa até fora do país em relação a tecnologia blockchain na cadeia de alimentos. Então, assim, sim. é mais um indício que a gente está bem à frente do que as pessoas imaginam.
Com certeza, com certeza. O agro do Brasil ele é, né, de ponta, né, independente das tecnologias também digitais que a gente utilize. E nessa questão do blockchain, eu também, até para ter referência, né, ver alguma coisa, não encontro muita coisa. Encontrei muito sobre criptomoedas na época, né, que eu estava iniciando assim essa caminhada aí com os parceiros, criptomoeda e tal, e tentaram até, a gente teve até, recebeu o contato, vamos criar o Cacau Coin, não sei, mas eu não entendi muito bem o sentido disso, né, para a gente, no caso. Então, não foi para frente, não, essa questão do Cacau Coin, mas não tem, quase não tem. Agora você é a referência, né? Agora Eu não, você se aí tornou a referência aí para educação geográfica, eu sou entusiasta. Cristiano, obrigado aí pelo tempo. Eu sei que é muito corrido aí para você. E eu acho que o pessoal vai gostar muito, porque é um assunto que quase não é abordado e deu para conhecer mais como é que funciona a produção de cacau, deu para conhecer um pouco mais da IG, do Cristiano, de como surgiu o projeto aí, né? Como é que foi embrionado, as possibilidades futuras. Foi muito produtivo o bate-papo e agradeço, espero a gente poder conversar em breve, né? Das evoluções desse projeto. Vamos ser, eu vou te mandar as novidades. Você sabe, né, deve entender melhor que eu essas questões de tecnologia. Existe um trabalho prévio muito árduo, né, para a gente ter um produto que seja funcional, né? Eu particularmente não entendo nada das linguagens, né? Então eu peço as coisas e às vezes as coisas não podem ser feitas por causa das linguagens de programação, então eles têm que encontrar como é que vai inserir. Por mim já tinha tudo isso aí que eu falei, já estava tudo funcionando, mas são, né? Às vezes você fala, não, pô, isso aí é tipo um Google Forms, o outro é tipo não sei o quê, aqui já é uma entrada de dados de sei lá o quê, então é diferente. Tanto que eu fui entender quando o negócio funcionou mesmo. O aplicativo é só não, né? É a porta de entrada dos dados. Os dados saem no site, né? Uhum. Então, até eu que estava esse tempo todo, eu fui entender quando eu vi funcionando a coisa na prática. Então, eu imagino aí que teremos mais um tempinho, mas não vai demorar. A gente já vai estar com todas essas funcionalidades aí operando. E Sensacional. aí, vamos estar conversando aí, porque eu realmente tenho... Eu acho que a cadeia do cacau, como eu disse, tem vários problemas, com qualquer cadeia do agro, e essa é uma solução para muitos deles, Não muitos só para mesmo. o cacau, né? Mas para uma série Não de só outros. para vários produtos, mas estou falando assim, no cacau, porque existe, né, uma pressão grande. Você vê, né, os problemas que tem na África e tal, né, de produção, de desmatamento, de substituição de floresta, né, de trabalhos que não são tão dignos. Não estou dizendo que o Brasil também é 100%, mas, né, comparado. E se isso se difundir para a cadeia do cacau inteira, não é porque eu participei da concepção, mas é porque isso vai fazer muito bem a muitas pessoas. Vai, com certeza. É um projeto até bonito, né? Vai trazer benefícios que a gente não consegue nem mensurar agora, no momento. Justamente, justamente. Mas a gente chega Cristiano, lá. fechado. Agradeço de novo aí o seu tempo. Obrigado e até a próxima. Até. Obrigado aí, meu velho. Um abraço.